e tentamos ajudar nesta jornada do envelhecimento da melhor forma possível. Até porque, de facto, nós, e cada vez mais a medicina, quer-me parecer daquilo que vamos aqui recebendo todas as tardes, que cada vez mais faz sentido, é isso mesmo, não é? É ver o paciente como um todo, porque ainda agora estávamos a falar com a doutora Paula e a osteoporose vem, quer dizer, há muitas vertentes que acabam por entrar em linha de conta. E as especialidades da medicina cada vez estão mais craques e melhores e com mais soluções para tratar as pessoas, mas às vezes falta alguém que veja de fora e que perceba de uma forma natural os pontos todos, e muitas vezes é tão interessante, Rafaela, que muitas vezes nós temos pessoas com alguns problemas de saúde e quando nós analisamos sob esta perspectiva, e eu sou um bocadinho a passadora de bolas, como eu chamo, eu às vezes percebo que há um problema num dente, por exemplo, lembrei-me agora, um dente, um implante de um dente tem uma infecção, que tem uma infecção crónica e se calhar esse dente está a provocar uma série de distúrbios e de alterações naquela pessoa e é um foco interferente para doenças, ou um foco infeccioso, ou acumula bactérias. Portanto, isto é um exemplo para as pessoas perceberem como é que a medicina natural integrativa, como é que nós conseguimos estar ao lado do nosso doente paralelamente com o médico de cada especialidade, e todos temos um papel, eu acho que importante na saúde das pessoas e no envelhecimento saudável, que é isso que nós queremos, não é? E não é apenas só tratar o sintoma. Porque cada vez mais as pessoas vão viver, e felizmente, vão viver mais anos, mas felizmente se viverem bem, não é? Se viverem bem, porque está a acontecer, não vale a pena. Vivemos mais anos, mas muitas vezes, as doenças começam mais cedo. Eu acho que isso todos temos essa noção. Eu estou há 15 anos nesta área, dentro da área da saúde, estou há muito mais anos, não é? Já sou muito mais velha, estou há quase há 30 anos nisto. Mas vejo que não há dúvida que eu acho que as doenças começam a aparecer cada vez mais cedo. E às vezes não é doenças, porque as pessoas vão ao médico e que doença é que eu tenho? Eu não estou bem, eu não me sinto bem, a minha barriga incha, eu tenho dor de cabeça, eu estou cansada, eu não me sinto bem, eu sinto-me a envelhecer. A pessoa só sabe que não se sente bem. E depois, coitadinhas, elas e eles, as pessoas recorrem às especialidades todas e cada médico dentro de cada área não encaixa aquela sintomatologia dentro de uma patologia, e então acaba por dizer, olha, estás cansada, vai descansar, ou vá descansar, veja lá, e não se consegue perceber muito bem, porque isto são desequilíbrios que nós chamamos nos terrenos biológicos, ou seja, no nosso corpo, desequilíbrios que ainda não se traduzem em doenças, ainda não há uma doença definida, e portanto a medicina, enquanto especialidade, não consegue atribuir um nome e uma abordagem terapêutica àquela doença, mas já se está a desenhar um panorama e já se está a desenhar um futuro. E é nesta fase... já se vive o mal-estar. Já se vive o mal-estar de uma forma muito ansiosa. Porque a pessoa, muitas vezes quando eu digo, olha, não, se calhar é um parasita, uma bactéria, é um fungo, a pessoa diz assim, até que enfim, eu disse, mas está contente por ter um fungo? E ela, não, eu estou contente por ter uma solução. Ou por me dizerem o que é. A causa. A causa, não é? Portanto, às vezes as pessoas vivem também de uma forma muito ansiosa, porque não sabem o que é. E na realidade não é nada de doença, são desequilíbrios que fazem com que a pessoa não esteja bem. Também eles, felizmente, podem ser tratáveis. Portanto... Eu nos meus livros anteriores, desculpe só para terminar este tema dos desequilíbrios, para não ficar assim solto, eu nos meus livros anteriores falo muito dos terrenos metabólicos e dos 7 desequilíbrios possíveis que se vão desenhando ao longo do tempo e que se vão concretizar depois em doença no futuro. E é aqui nesta fase que nós na medicina natural e na medicina integrativa conseguimos muito prevenir e modelar o caminho, contornar as coisas. Portanto, se tiver dúvidas sobre estes temas, assim estivemos a explicar melhor o que é a medicina integrativa e, portanto, se tiver dúvidas, já sabe, continua a ligar. Agora, queria entrar aqui mais neste livro, não é? No poder do jejum intermitente, não é? Que, para além dos princípios e de explicar o que é e como é que se deve fazer, também depois vai ao ponto de dar algumas sugestões, não é? De receitas, mas as pessoas lá em casa de certeza que já ouviram falar, porque há uns tempos para cá ouve-se muito isto do jejum intermitente. E porque não queremos aqui ser de modas, vamos lá explicar que isto até é uma prática já muito antiga. Exatamente, não é moda nenhuma. Primeiro, não é moda e não é uma dieta. Não, se as pessoas já vou fazer jejum porque é uma dieta, não tem nada a ver com isso. Portanto, não é jejum intermitente para caber no biquíni agora para ir para a praia. Não, isso é uma atitude
que eu acho que é tudo muito mais, a alimentação é muito mais do que caber no biquíni para ir para a praia, do que tirar a barriguinha e a gordura localizada para poder ir para a praia, é muito mais. A alimentação define a nossa saúde, define como nós vamos envelhecer, define a nossa parte emocional e define a expressão da nossa genética. Isso também é interessante. Nós podemos herdar uma carga genética que herdamos e que somos portadoras dessa informação, mas a alimentação vai ser o ponto gatilho que me vai fazer com que o gene diga sim ou não. Este gene que vai condicionar o meu envelhecimento no sentido da doença cardiovascular, eu posso, através da alimentação, dizer não, ok, vamos pôr o gene off, no não. Não vamos expressar este género. Portanto, a alimentação é tão importante a este ponto que eu acho que quando se fala de dietas e do biquíni e das gorduras localizadas e não sei o quê, eu fico assim um bocadinho, acho que é pena. Portanto, temos mesmo que perceber que a nossa não saúde é uma moda, isto no fundo é também até uma nova forma de vida, é uma forma de para vida, quem quiser mudar, não eu é? acho, é um estilo de vida e é um estilo de vida ajustado ao nosso DNA, à nossa informação genética e à nossa pessoa enquanto homens. Porque se nós nos reportarmos ao ser humano desde há 2,5 milhões de anos, desde que há alguma informação da forma como nós vivíamos, na altura do Paleolítico, e vou lá mesmo muito atrás, já era assim que se vivia. E desde essa altura até há muito pouco tempo, mais concretamente até agora à Segunda Guerra Mundial, há 100 anos, 100 e tal anos, 100 e tal, depois da Revolução Industrial e quando começou a haver este boom da indústria e da alimentação, portanto, durante estes milhões de anos, a nossa prática, a forma como o homem vivia, era diferente daquilo que nós vivemos há 100 anos. E isso vai ser impactante na forma como nós vamos envelhecer. Obviamente que antigamente se morria de outras coisas, morria-se de infecções, não havia antibióticos, mas hoje em dia morre-se de doenças que não é suposto e que apareceram há muito pouco tempo. O primeiro infarto de miocárdio foi diagnosticado em 1920 e por aí fora. Sabemos que as autoimunes e os cancros são coisas relativamente recentes e são de uma incidência brutal e que nós, a sociedade e os médicos e a sociedade médica, quem trabalha na área da saúde, não estamos a conseguir deter. E os números são cada vez maiores, não é? E cada vez morrem mais pessoas e mais cedo, e nós vimos que cada vez aparecem cancros mais cedo. E cada vez mais nos chocamos quando temos essas notícias, quando não é? temos notícias de pessoas próximas e novas, não é? Não faz sentido. Não é lógico. O que é o jejum intermitente? Vamos lá. O jejum intermitente, então, é a prática que vai de encontro à forma como nós vivíamos antigamente e consiste em quê? Consiste em passar umas horas sem comer e concentrarmos a nossa alimentação em determinadas horas do dia. Por isso é que nós dizemos que é uma prática. A minha prática, a forma como eu vivo, eu só me alimento entre a 1 da tarde e as 8 da noite. A partir daí, eu esqueço comida, não existe comida, não posso comer, não tenho que comer. E esta é a forma como as pessoas que praticam o jejum intermitente vivem. Depois existe aqui uma série de esquemas, que no livro eu tenho os esquemas todos, hoje não vamos conseguir falar sobre isso, mas existem muitos esquemas, inclusivamente um esquema que é muito interessante, que é fazer uma prática de 24 horas por semana, de 15 a 15 dias, depende da situação da pessoa, e eu no livro também tenho uns temas, decidi incluir para ajudar, porque também já é o terceiro livro que escrevo e percebo que preciso de ajudar mais as pessoas, no sentido das pessoas perceberem, então agora o que é que eu faço? Porque há pessoas que leem, então e agora? O que é que eu faço? Ou por onde começo, não é? Exato, onde começo. Tem aqui a papinha feita, tem os questionários, é preencher os questionários e quando chega no final tem um número e esse número vai remeter para um programa e para uma sugestão minha, que obviamente não é uma coisa muito... Claro que não é a mesma coisa, obviamente, não é, do que é estar uma ideia. com a doutora não e tem falar, nada a ver, mas eu acho... Exato. Mas ajuda. Mas ajuda e é uma forma de nós conseguirmos chegar a mais pessoas. E o que é facto é que hoje em dia, o livro foi lançado no dia 23 de junho, nós já vamos penso que vamos já na 8ª edição. 8ª, eu ia lhe perguntar se era na 4ª, porque a minha dizia aqui 4ª e eu. Não, eu penso que vamos imprimir, a editora disse a 7ª já saiu, mas penso que estamos já a imprimir a 8ª edição num mês. Portanto, as pessoas estão interessadas. Está no top de todos os tops. Há 4 semanas consecutivas que vem no Expresso nos tops e portanto eu acho que o livro está a ser um sucesso. Não tem a ver comigo, eu não sou humilde porque acho que faço um bom trabalho e tento dar o meu máximo, não sou nada do género humilde. Eu acho que é um tema muito atual e é um tema que chega muito às pessoas e que as pessoas essencialmente experimentam, é isto é que faz as pessoas experimentam fazer jejum e depois sentem-se bem. Então uma diz à outra e diz, não, olha, eu fiz jejum, porque quando eu digo, tens de fazer um jejum 16 horas, eu não consigo, vou-te morrer de fome. Se calhar as pessoas que nos estão a ouvir estão a dizer, eu não vou conseguir, eu vou morrer de fome.
não morrem de fome. É inacreditável porque nós não comemos e depois não temos fome. Não temos vontade de comer. Mas depois, por exemplo, a doutora diz que faz, a primeira refeição faz à 1 da tarde, eu é faço isso? à 1h30, 2, sim. Então, mas também é assim, Rafaela. Pode comer o que quer a essa hora? Não, depois esse é um erro crasso, é um erro crasso. Antes de chegar a esse erro crasso, que esse é um ponto muito importante, aquilo que está a dizer. Eu como à 1 da tarde, mas assim, isto não há fundamentalismo. Se há um dia que me apetece comer às 10 da manhã, eu como às 10 da manhã qualquer coisa. Agora, por norma, eu incuti este hábito e a minha forma de viver, sinto-me lindamente, faço consultas a manhã inteira, cheia de energia e não posso, não é só o meu exemplo, são exemplo de milhares de pessoas que fazem jejum no mundo inteiro. Nós temos um grupo hoje em dia no Facebook, que é o Poder do Jejum Intermitente, já temos milhares de pessoas, toda a gente partilha experiências e toda a gente adora fazer jejum e toda a gente consegue ultrapassar, superar-se e dizer, ok, eu sou capaz, afinal. Pronto, portanto, isso passado aqueles 2 ou 3 dias pode dar um bocadinho de dor de cabeça, uma sensação de estômago vazio que as pessoas não estão habituadas, mas passado esses 2 dias é fantástico, toda a gente adora. Agora, voltando à sua questão. É importante saber o que comer. Como é que se vai fazer este jejum, exatamente, não é? Não é só o não comer aquelas horas, é depois o que é que se come e o que é que se faz nas horas. Mas o que se come, as pessoas têm que pensar hoje em dia que têm que ser acompanhadas por um nutricionista, por um naturopata, por um médico, por alguém que tem que lhes ensinar, que os ensinar a comer. As pessoas têm que ser um pouco ensinadas a comer. De acordo com as suas próprias necessidades, não é? Muito bem, de acordo com as suas intolerâncias alimentares, de acordo com o seu perfil até com a sua profissão, com os gastos energéticos, não é? Não pode... Com a sua profissão, de acordo com a sua genética, há uma coisa que se chama nutrigenética, que nós trabalhamos muito bem, há pessoas, e de acordo com as suas sensibilidades próprias. Há pessoas que comem amêndoa e que ficam pessimamente e há pessoas que não podem comer outro tipo de alimento, apesar da amêndoa até teoricamente ser um alimento saudável, não é? Exatamente. Portanto, é isto que tem que ser levado em conta e nós quando falamos em jejum é muito importante ficar isto muito esclarecido. Quando falamos em jejum não é uma dieta milagrosa, não é a dieta da moda e não é nada disso. É um modo de vida. O objetivo não é emagrecer tão pouco, O objetivo não é ter saúde, é ter longevidade, ter saúde e livrar-nos de doenças. Mas por isso é que eu agora queria perguntar, então, mas o que é que o não comer essas horas traz de bom para o nosso organismo? As vantagens. As vantagens são inúmeras, estão aqui todas. Os primeiros capítulos do livro são gráficos e gráficos com vantagens. Tem-se estudado muito, muito sobre o assunto, inclusivamente uma das repercussões de estar 24 horas sem comer é um processo que se chama autofagia. O que é a autofagia? A autofagia é o nosso corpo, ao fim de algumas horas, poder recorrer aos restos, lixo metabólico, como combustível. É a forma do corpo se livrar de lixo. Para as pessoas entenderem, vou chamar lixo. Sim. E isto Quanto mais simples a linguagem, exato. Portanto, a autofagia é isso, é autocomer. Fagia é comer. Este lixo que se acumula no nosso corpo está muito na base de algumas doenças, de muitas doenças autoimunes, de cancros, etc. O corpo vai se renovar, a célula, o DNA da célula, o conteúdo genético da célula vai se renovar, vai se reparar e, portanto, isto é altamente benéfico. Isto que eu estou a dizer, não há meia dúzia de estudos sobre isto. Isto foi alvo de um prémio Nobel. Um prémio Nobel da Medicina em 2016 é isto, precisamente o que eu estou a dizer. É autofagia. Foi um japonês que recebeu o prémio Nobel porque descobriu estes mecanismos que são muito importantes. E desde 2006, portanto, até 2006 já havia muitos estudos. Temos esta capacidade de limpar, não é? Que é maravilhoso. Exatamente. E desde 2006, então a comunidade científica porque surgiu também um prémio Nobel, não é? Portanto, tem suscitado muito interesse e tem-se estudado muito sobre isto. Então, além da autofagia, que é muito importante, existe uma reparação do nosso sistema imunitário. Se tiver 24, 48 horas sem comer uma vez no mês, por exemplo, há uma reparação, um reset do sistema imunitário. As pessoas que têm doenças do foro imunitário, doenças autoimunes, eu aconselho, eu faço isso aos meus doentes, 48 horas, eu digo-lhes exatamente o que é que podem comer nessas 48 horas, mas é uma alimentação muito específica. O que faz todo sentido também em época de pandemia, então. Porque... Super, que é um reboot no seu sistema imunitário, exatamente. É focar o sistema imunitário, é torná-lo mais ágil, mais atento, mais perto e mais rápido, que é aquilo que nós queremos nesta fase, não é? Depois existem outros programas, por exemplo, que são a dieta dos 5 dias que imita o jejum, que sabemos que ao fim de 5 dias, nós temos um programa alimentar que eu tenho um capítulo só dedicado a isso,
Não, o livro está muito simples e vai direto aos pontos mesmo. E tem muitas soluções, não é? Temos algumas soluções. Portanto, estes 5 dias que imita o jejum. Mas isto são programas um pouco mais complicados para as pessoas que têm doenças ou para as pessoas que querem fazer uma prevenção anual. Que sim, também nunca fazer isto de repente, não, nem sem ter em conta as patologias que já se têm associado. Isto não é nada, mas isto não é nada complicado. Eu comecei aqui pelas doenças porque acho que também temos que... O livro tem tanta coisa e eu estudei tanto sobre o jejum que acho que às vezes nas entrevistas nunca conseguimos falar sobre tudo, não é? E acho que este ponto é um ponto muito importante. Mas agora as pessoas de uma forma geral, e quem está aqui a ouvir e está a pensar, eu vou fazer jejum, está a pensar, mas porquê que eu vou fazer jejum? Primeiro, vou fazer jejum para ficar com mais saúde, para regular a minha glicose, o açúcar, para regular a minha síndrome de resistência à insulina, que está na base, isto é um ponto muito importante, está na base de quase todas as doenças crónicas de hoje em dia. As pessoas que nos estão a ouvir e que têm diabetes, têm obesidade, têm o colesterol alto, têm os triglicéridos altos, têm o ácido úrico, que são a maioria, que andam a tomar um medicamento para isto, para aquilo, têm que pensar, juntamente com o médico, manter a medicação, obviamente, mas pôr o terreno, o seu corpo equilibrado. E para isso o jejum é fantástico. Para isso, portanto, faz a reparação da síndrome de resistência à insulina, que se traduz em inflamação. E a Rafaela sabe, porque fala aqui com muitos médicos, tem falado muito em inflamação e muito em intestino. Todos nós, hoje em dia, da área da saúde, falamos... Aliás, há também uma corrente que diz que o nosso intestino é que está a comandar muito daquilo que é a nossa saúde no todo. Sim, isso não é corrente, não há corrente. Isso hoje em dia é aquilo que é. A nossa saúde é o que comanda. O nosso sistema imunitário está no intestino. O intestino é um órgão produtor. Enfim, podia dar aqui um programa, não vou agora estar aqui a falar de intestino, mas tenho falado sempre. Mas sim, temos falado de microbiota, etc. Isso, microbioma, o jejum, nós ao fim de 14 horas de jejum conseguimos também fazer uma reparação do nosso intestino. A reparação, nós permitimos, eu acho que isto intuitivamente é tão lógico, deixamos que o corpo se autorrepare, que o corpo se equilibre e que todos os metabolismos se possam ajustar no sentido de não haver doenças, não é? Já sabemos que o intestino é um ponto fundamental. Quem não tem um intestino bom, e isso não quer dizer, eu vou todos os dias à casa de banho, tenho um intestino bom, isso não quer dizer nada. Eu até posso ir todos os dias à casa de banho e não ter um intestino bom. Portanto, há que investigar o intestino. Mas para dizer que o jejum, quem inicia jejum de uma forma regular, fazer 12 horas, 14 horas por dia, 16 horas por dia, nós reparamos que o nosso intestino, a primeira coisa é o intestino, é a cintura. O intestino, a barriga deixa de inchar, incha menos e o intestino começa a ficar mais regulado. E isto porquê? Porque nós damos tempo a que haja uma autorreparação do intestino e além disso, já falou e a Rafaela falou agora no microbioma intestinal, sabemos, há muitos estudos que mostram que 16 horas sem comer diária permite que uma espécie, 2 ou 3 espécies muito importantes de bactérias intestinais que são responsáveis pela nossa saúde, pela saúde do nosso microbioma intestinal, que se possam reparar e reproduzir. A Arquemância, por exemplo, é uma bactéria que é fundamental, que alimenta todas as outras e ela reproduz-se muito quando nós não comemos. Portanto, veja outro ponto, além disto podíamos estar aqui... São vários os pontos. Agora, há muita gente que de certeza que já lhe fez esta questão e eu estou aqui para fazer a voz de quem está lá em casa. Ora bem, se nos dizem, tens de comer para ter energia, porque é que quem faz jejum sente que tem muita energia, não é? Porque se privamos o alimento, como é que temos mais energia? Muito mais energia. Porquê? Porque é assim, isto é como um carro. Se calhar este exemplo a pessoa já percebe, porque não vale a pena estar aqui com grandes... Se é um carro que trabalha a gasóleo e a elétrico, e que se é aqueles, os híbridos, não é? Esse carro tem muita energia. Porquê? Porque tem um depósito e tem mais o outro. Tem 2 alternativas energéticas. E nós, enquanto... com a forma como nos educaram nos últimos anos, que é andar sempre a comer, ensinamos o nosso corpo a recorrer apenas a uma fonte energética, não é? Que é aquela da comida que é recém-chegada ao estômago. E o nosso metabolismo esqueceu-se de uma segunda fonte energética, que é muito importante, que é a gordura que está acumulada, certo? Quando eu faço jejum, o que é que acontece? Eu uso a comida, mas se acaba a comida, não há problema nenhum, eu vou ao meu armazém. Qual é o meu armazém? É a gordura que eu tenho acumulada, porque a gordura
Porque é que as pessoas têm mais energia? A gordura liberta mais quilocalorias, mais energia do que o açúcar e do que as proteínas. Portanto, se eu ensino o meu corpo a ir à gordura, à reserva energética, à gordura, oxidar a gordura para obter energia, eu vou ficar com muito mais energia. Portanto, é daí que vem a justificação. E as pessoas sentem-se mais muita enérgicas. Vitalidade. E sentimos... É uma das coisas que as pessoas referem logo, é que começam a fazer o jejum e se sentem muita energia. E sentimos a cabeça mais focada. A pessoa diz, como é que consegues fazer? Mais concentrada. Concentrada. Porquê? Porque ao fim de umas horas também libertam-se corpos cetónicos. O metabolismo da gordura, portanto, é este metabolismo que nós temos, que é um metabolismo que não usamos porque fomos mal educados, entre aspas, não é? Quando começamos a usar este recurso energético, a consequência é libertar corpos cetónicos. Estes corpos cetónicos é uma molécula que o nosso corpo produz nestas circunstâncias e que é altamente benéfico para a cabeça. Inclusivamente, há muitos estudos que mostram que é uma forma de nós prevenirmos Alzheimer. E é uma forma de prevenirmos Parkinson. E todas as doenças degenerativas neurológicas que nós sabemos que cada vez aparecem também mais e mais cedo. Já falámos esta semana sobre Alzheimer e vamos acabar amanhã de semana a falar de Parkinson. Então pronto, então os corpos tónicos são muito importantes no cérebro e são muito importantes para prevenir. Os estudos começaram em termos de doenças cerebrais, começaram na epilepsia, inclusivamente os médicos, pediatras, etc., usam muito esta alimentação cetogénica com libertação de corpos cetónicos e já existem corpos cetónicos até de... Mesmo em crianças, então? Em crianças com epilepsia. E foi aqui que começou a alimentação cetogénica. Eu também dedico um capítulo às cetonas e à alimentação cetogénica, porque é esta libertação destes corpos cetónicos que têm um poder super benéfico no nosso metabolismo, na nossa desinflamação, no nosso cérebro, na prevenção de doenças degenerativas, no autismo, na hiperatividade, em imensas doenças do foro. Aliás, medicamente já existem marcas até de produtos, nós hoje em dia já estamos a começar a trabalhar isso, que nos dá um aporte destas cetonas exógenas, bioidênticas, biológicas e que nos permitem aceder, libertar mais destes corpos cetónicos em caso de doença. Agora, crianças e adolescentes, é recomendável fazer este tipo de... mudar para este estilo de vida do jejum intermitente? Isto está mais apropriado para uma fase de vida adulta? Como é que é? As 12 horas é recomendado para todas as pessoas, sem exceção. 12 horas, quem comer antes das 12 horas está-se a prejudicar altamente. Portanto, 12 horas sem exceção, não vou pôr aqui nenhuma exceção, nem amamentar, nem... Essa é uma pergunta que no nosso grupo põe muito. Estou a amamentar, posso fazer jejum de 12 horas? Põe muito as crianças, essas perguntas são dúvidas das pessoas, realmente. As 12 horas toda a gente pode fazer e toda a gente faz, na realidade, porque as pessoas se jantarem às 9 da noite e tomarem ou jantarem às 8 da noite e tomarem o pequeno almoço às 8 da manhã, ou 9 da noite. São as 12 horas. São as 12 horas, não é? Portanto, é fácil fazer 12 horas e é uma coisa que nós estamos habituados. Tirando aquelas pessoas que às vezes acordam à meia da noite e tal, mas isso não de repente vão parar a cozinha. Mas isso é fome. É fome. Acha que é fome? Isso é uma série de outras coisas, não é? Não é? E depois isso vai ser muito prejudicial. Muito prejudicial, muito prejudicial. Normalmente é cedo, é o corpo que está a dizer, estás com sede, ou estás nervosa, ou tens alguma coisa mal, ou estás com a tireoide mal, ou não tens melatonina, há uma série de complicações por trás e muitas vezes nós manifestas, porque uma pessoa acorda à meia-da-noite. O que é que eu tenho? Não me estou a sentir bem. O que é que eu tenho? A primeira coisa é o estômago vazio. Porque esse é que é o problema. Fomos educados assim, sim. Nós temos o estômago vazio. Eu pergunto, o que é que sento? Não, estômago vazio. Então, mas isso é normal. Isso é normal, sentir o estômago vazio, não é? As pessoas que não sentem o estômago vazio é que é normal. Eu almocei há 2 horas, eu agora já estou a sentir o estômago vazio. É normal, não tenho que ir comer. Eu almocei bem, não é? E são sensações que nós fomos perdendo. E muitas vezes a pessoa acorda à meia-da-noite. O que é que eu tenho? Estômago vazio, ok, vamos comer. Errado. Muitas vezes é sede. Tem sede ou tem outras coisas? O centro da fome, o centro da sede tem que se trabalhar. Tem que se reeducar, não é? E é isso que o jejum faz. As pessoas que se habituam a fazer jejum começam
a entender o corpo, começam a perceber uma série de coisas, começam a organizar a vida melhor, começam a viver, deixam de ter vontade de comer doces. Está a ver aquelas pessoas, muitas mulheres, mais as mulheres do que os homens, chegam ao fim da tarde, ai, tenho que ir comer com algum docinho, ai, uma vontade de comer doces louca. Quantas pessoas nos estão a ouvir e que estão a pensar isso, não é? Ai, eu tenho uma vontade, eu não consigo, eu tenho imensa vontade. E há muita gente que até se controla, quer dizer, que faz um dia perfeitamente dentro daquilo que é uma alimentação normal, mas depois chega ali à noite e é uma loucura. Portanto, tudo isto é a síndrome de resistência à insulina e a glicose, a insulina, e depois mais tarde vão ser diuréticas. E para além da recomendação do livro, dizer que de facto já há muita gente que experimentou com o devido acompanhamento médico. 12 horas, 14 horas de jejum, sinceramente, não é preciso acompanhamento médico. É preciso... 12 horas é aquilo que nós fazemos. 14 horas não é jantar. preciso acompanhamento. O acompanhamento que é preciso, e eu vou voltar a dizer isto, não é para fazer jejum. É preciso acompanhamento, é saber o que comer. Porque as pessoas comem mal. E lá por fazer jejum, não quer dizer que eu acabo o jejum e agora posso ir comer este mundo. Hoje nós vamos ter que ir aí, porque agora tenho que ir para intervalo, mas eu queria mesmo perceber, depois das horas sem comer, o que é como é que se deve comer. Muito bem, então vamos seguir para intervalo. 225083204 para tirar as suas dúvidas. Este é um tema que de certeza que suscita muitas questões, por isso aproveita que é a presença da doutora Alexandra. Até já.